Dia 28, a gente vai ter uma vigília aqui na igreja. E você vai perder umas calorias aqui na igreja, viu? Na vigília. Então é vigília para a gente perder caloria, louvar a Deus, dar o nosso melhor, viu? Você se prepara, certo? Vamos lá, Mateus capítulo 13. A gente vai louvar tanto aqui no dia 28 que a gente não vai saber que horas que a gente vai parar de cantar. Vai estar aqui o nosso ministério de louvor, pastor Rodrigo, que além de pastor, é um levita de Deus muito abençoado. Ele vai estar aqui com a gente no dia 28. Vamos lá. Mateus capítulo 13. Presta, não pouca, mas presta muita atenção na palavra hoje, porque vai ser aqui uma chave de Deus para a gente, isso aqui. Hoje, mais um pouco, a gente vai aprender, pessoal, como nós termos uma família saudável. Eu sei que o esforço que você faz de vir a um culto como esse na semana é grande, porque às vezes você pega o dia de trabalho e aí você considera a importância desse culto e vem mesmo assim. Então, parabéns para você que vem, porque você está fazendo um esforço. Só que às vezes, durante a pregação, pode ser que bata aquele sono, né? Cansado do dia, aí você vai perder uma coisinha, perder outra. Então faz um esforço, eu vou procurar ser objetivo, mas assim, eu sei que a palavra não volta vazia. Pega tudo que a gente vai entregar aqui hoje, que a palavra não volta vazia. Tá bom, gente? Então vamos lá. Mateus capítulo 13, localize aí o versículo de número 31. Mateus 13, 31. Abra aí sua Bíblia. Quem achou, diga amém. Diz assim, outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino do céu é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas. E faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Olhe para cá agora, pessoal, aqui tem muita informação boa. Mas eu vou compartilhar com vocês só algumas. O Senhor Jesus, Ele procurava os caminhos mais fáceis e descomplicados para tentar explicar para as pessoas sobre o reino de Deus. E o que geralmente ele fazia? Ele fazia comparações, para assim ficar perfeito a compreensão das pessoas. E uma das comparações foi essa aqui, que tem aqui um tesouro para a gente. O Senhor Jesus, ele diz assim, aqui nós vamos assemelhar o reino de Deus, comparar. Vamos comparar o reino de Deus a um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Um homem pegou aquele grão e semeou no seu campo. E depois que ele semeou, ela se fez a maior das hortaliças. E ela cresceu, e vieram as árvores e se aninharam nela. Como é que isso aqui se encaixa para a nossa vida? Vamos lá com calma. Primeiramente, eu não sei se você aqui já pegou um grão de mostarda na sua mão. Alguém já pegou? É muito pequeno, né, pessoal? Eu tenho um saquinho lá em casa, que uma vez me deram várias sementes de mostarda, e até hoje eu guardo comigo. Mas ela é tão pequenininha, se você colocar nos 2 dedos aqui, você tem que segurar bem, senão você perde, de tão pequena. Você colocar na mão assim, você tem que ter cuidado, senão perde. As minhas, pelo menos, são assim, bem pequenininhas. Para quem nunca viu um grão de mostarda, ou pegou, é mais ou menos assim. Você pega um grão de arroz, aí você divide em 4 ou em 5. Um grão de arroz. Você divide em 4 ou em 5. Aí você faz ali um grão de mostarda. Muito pequena. Jesus compara o reino de Deus a um grão de mostarda.
Agora, olha o que ele diz no versículo que a gente leu, o 31. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo. Primeira coisa que a gente tem que aprender aqui, ele está falando do reino de Deus. O que foi que o homem fez, comparado ao grão de mostarda? Ele tomou aquele reino para ele. Mas como assim, pessoal? Para a gente, como é que isso se aplica hoje? A primeira coisa que eu tenho que fazer com o reino de Deus, pessoal, é me apropriar dele. Mas como é que eu me aproprio do reino de Deus, aqui em terra, em vida? É você assumindo Cristo na sua vida. Às vezes, a pessoa, ela quer o reino de Deus para outros, mas ela mesma não se apropria dele. Ela não quer o reino de Deus para ela. Você tem que assumir Cristo na sua vida. Como? Recebendo Cristo como seu Salvador. Você tem que descer as águas do batismo, fazer uma aliança com Deus séria, verdadeira. Aí sim, você tomou o reino de Deus para si. Como é que o homem vai plantar a semente se ele não tem semente? Há pessoas que ela vem na igreja e ela pede que a igreja ore por um familiar que é problemático, pela transformação de uma pessoa da família dela que é problemática. Ela quer o reino de Deus para os outros. Mas Jesus fala que a primeira coisa que ele fez foi tomar para si. Pegando, está aqui, ó, pegando dele. Tem outra tradução que diz, tomou para si. Então a primeira coisa que eu preciso fazer, irmãos, é justamente tomar o reino de Deus para mim. É assumir Cristo verdadeiramente na minha vida. É triste essas pessoas que eu estou citando para você, que ela vai à igreja ou às igrejas e ela quer oração pelo filho problemático, ela quer oração pelo marido, pela esposa, por fulano, cicrano, mas se você for tirar um diagnóstico da vida dela, ela não quer nada com Cristo. Se você perguntar, você já recebeu Jesus como Salvador? Não, mas você já batizou nas águas? Não, mas não, aqui diz que ele pegou dele. Primeira coisa que eu tenho que fazer com o reino de Deus é tomar ele para mim, gente. É assumir realmente Cristo na minha vida. É a primeiríssima coisa que eu tenho que fazer. E aí depois que ele pegou o reino de Deus para ele, assumiu Cristo, Jesus diz assim, semeou no seu campo. Irmãos, depois que eu assumi Cristo, que eu peguei o reino de Deus para mim, agora eu tenho que fazer uma coisa muito importante. Isso aqui é lindo. Eu tenho que pegar esse reino, essa semente, e semear no meu campo. Qual é o teu campo? Como a gente está num culto de família, eu vou restringir a isso. O teu campo é a tua família. Essa semente, esse reino que você pegou para si, agora você tem que pegar e você tem que semear no teu campo. Foi o que ele fez. Ele semeou no campo dele. Irmãos, nós precisamos semear o reino de Deus no nosso campo, que é na nossa família. E como é que eu faço para semear o reino de Deus no meu campo? Primeiramente, acima de tudo, você tem que orar a Deus. Você tem que pedir a Deus, pessoal, sabedoria, estratégia, para você semear o reino de Deus no seu campo. Exatamente. Um homem que ele tem um campo, um agricultor, ele não vai pegar as sementes que ele tem e vai sair plantando na doida. Não é assim não. Dependendo da semente, irmãos, ele tem que preparar a terra de acordo com a semente que ele vai plantar. Porque lembra, algumas semanas atrás eu falava sobre semente. Dependendo da semente, ela precisa de mais ou menos profundidade na terra. Então o agricultor, ele não vai sair na doida não, ele olha para o campo dele, o que ele vai fazer? Ele vai analisar, como é que eu vou plantar essa semente? Ele tem uma estratégia. A mesma coisa somos nós, eu e você. Nós precisamos de sabedoria de Deus, para saber como é que a gente vai semear o reino de Deus na nossa casa, na nossa família. Mas esse reino, ele precisa ser semeado. Então a primeira coisa é orar a Deus. Deus, me dê sabedoria de como eu tenho que semear esse reino que hoje eu tenho comigo. Como que eu tenho que semear esse reino na minha casa,
Aí, primeiramente, você ora. Mas também você tem que pregar a palavra de Deus. Aí é onde entra a sabedoria. Porque há pessoas na tua casa, na tua família, que têm um coração mais quebrantado. Mas há outros que têm um coração mais endurecido, mais de pedra, mais enrijecido. Há pessoas que são assim. Aí como é que você vai chegar? Há pessoas que elas são meio que grosseiras. Ela chega logo dizendo assim, ó, já sabe, né? Se não aceitar Jesus, vai para o inferno. Pessoal, não é por aí não. Não é desse jeito não. A gente tem que saber como a gente tem que levar essa semente para o nosso campo. Como é que você vai evangelizar o seu cônjuge, seus filhos, seus pais? Se a gente for estender um pouco mais esse negócio de campo, vamos colocar aí teus parentes, vamos colocar aí tua rua, vamos colocar aí, se você quiser fazer um trabalho espiritual lá na empresa onde você trabalha, na escola, faculdade onde você estuda, ou sei lá onde você quiser, você tem que pedir a Deus sabedoria e estratégias. Mas você precisa pegar essa semente e semear no teu campo, irmãos. O agricultor, imagina você, que ele recebeu uma saca de semente do governo. Uma saca de semente. Aí passa um mês, 2, 3, 5, 6, 8, 10, um ano, ele não usou aquela semente para nada. Ele vai colher alguma coisa? Não vai. Porque ele deixou a semente lá. A mesma coisa é o reino de Deus. Jesus compara, é como um grão de mostarda. Você tem que tomar para si e você tem que semear no teu campo. Há pessoas que nem tomam para si, ela quer para os outros, e se não toma para si, como é que vai semear? Mas há outros que tomam para si, assumiram Cristo na sua vida, coisa mais linda, mas ela não semeia aquilo no campo dela. Gente, a tua família precisa ser evangelizada. A tua casa, ela precisa ser evangelizada. Precisa. Por isso que a gente está aí, nesse trabalho nosso aí, de fazer culto nos lares. Já tivemos 3, na casa da irmã Caminha, na casa da Érica, na casa da Priscila, minha esposa foi né, outros foram em outros lugares. Já temos o irmão lá que também quer um culto no lar, né, meu irmão? Tá ali, ó. Também vamos marcar um culto no lar da casa do meu irmão lá. A gente está indo. É uma estratégia. Você convida lá familiares, convida o fulano, convida o cicrano. Você está levando a semente para o teu campo. Não adianta você ter a semente com você, pessoal, e não levar para o teu campo. Não adianta. Ele pegou a semente e ele semeou no seu campo. Mas mais uma vez eu falo sabedoria. Não adianta você pegar lá, aí você coloca no missionário a televisão, aí aumenta no volume máximo. Todo mundo aqui nessa casa tem que ouvir achando bom ou achando ruim. É uma grosseria, gente. Pelo amor de Deus. Não é verdade? É uma grosseria. Achando ruim ou achando bom, tem que ouvir o missionário, a palavra de Deus. Não, tem que ter calma, tem que ter equilíbrio. Não é? Mas a semente precisa ser semeada. Mas como que eu vou semear essa semente? Como é? Semeie no teu campo. Semeie na tua casa, na tua família, a palavra de Deus. Faça isso. Aí depois que ele semeou, olha o que aconteceu. Jesus explica no 32. O qual, né, o grão de mostarda, é realmente a menor de todas as sementes. Mas crescendo, é a maior das plantas. E faz-se uma árvore. De sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Isso aqui é outra coisa que é tremenda, maravilhosa. Ele explica, o grão de mostarda é realmente a menor de todas as sementes. Mas perceba que ele está comparando o reino de Deus ao grão de mostarda. Então como é que é isso? O grão de mostarda é a menor de todas as sementes, o reino de Deus é o menor de todos os reinos, seria isso? Não, deixa eu explicar para você. É assim, ó, deixa eu explicar. Se você não conhece uma semente de grão de mostarda, alguém chega para você e mostra aquela semente e pergunta assim, você acha que isso aqui pode ser uma árvore grandiosa? Você diz assim, nem de longe. Um negocinho pequenininho desse. Não é? Se você não conhece, ou eu não conheço, ou alguém não conhece uma semente de grão de mostarda,
Aí mostrar para a gente, aí perguntar isso, a pessoa vai dizer, nunca, um negócio desse tão pequenininho. Comparado ao reino de Deus, o que é que isso quer dizer? Que o reino de Deus, irmãos, quando ele é semeado, ele parece insignificante. Vou te dar um exemplo para você entender. A gente vai para uma cidade plantar uma igreja. Do nada, do zero. Eu falo isso por experiência que já aconteceu isso comigo, aconteceu isso com o pastor Souza. Você vai para uma cidade, para um bairro, plantar uma igreja. Aí você vai com outra pessoa ali para evangelizar. Só você e aquela outra pessoa. Aí você vai de casa em casa e tal. Parece que aquilo não vai dar em nada. Aí depois você consegue lá naquela cidade, naquele bairro, uma casa para servir de um local para oração. A gente chama de núcleo, outros aí chamam de célula, outros chamam de pequenos grupos, enfim. Não importa o nome, importa o trabalho. Aí, vamos lá. Aí está você, aquela pessoa e o dono da casa ou a dona da casa. Parece que não vai dar em nada. É um grãozinho de mostarda. Mas aí semana após semana estão lá. Daqui a pouco a dona da casa que cedeu o espaço convida um vizinho, convida um parente, convida um amigo. Daqui a pouco tem 5, 7, 10 pessoas reunidas naquele lugar. E semana a semana vamos evangelizando, ganhando alma. Daqui a pouco tem 20 pessoas, 25, 30. Daqui a pouco a gente tem que sair da casa, porque na casa não cabe mais. Aí tem que fazer o quê? Alugar um prédio para a igreja poder se reunir. Aí daqui a pouco aquela igreja que estava reunida em números de 20, 30 pessoas, começa 50, 100, 200 e vai. Daqui a pouco está uma grande igreja fazendo um trabalho na cidade. É o reino de Deus. Começou ali com uma pessoa, que convidou outra, vamos evangelizar aquele bairro, vamos evangelizar aquela cidade. Daqui a pouco começou a crescer. Quando ele compara o reino de Deus a um grão de mostarda, é porque parece algo insignificante. Mas depois que ele foi semeado, irmãos, ele diz aqui, cresce e se torna a maior das hortaliças, vistosa. Por isso que você não pode ficar incrédula, e pensar que quando você semeia o reino de Deus na sua casa, isso não vai ter resultado. Vai, irmãos, vai se transformar numa grande árvore. Pode ter certeza disso. O teu trabalho no Senhor, ele não é vão. Essa tem que ser a nossa fé quando a gente começa a fazer um serviço para Deus, uma obra para Deus. Seja dentro da nossa casa evangelizando, seja um serviço de evangelização da própria igreja local, seja o que a gente for fazer. Deus, eu tenho fé, eu estou semeando aqui o grãozinho de mostarda que é o teu reino, mas isso aqui vai se transformar numa grande árvore para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Essa é a nossa fé. Jesus aqui, ele está jogando fé nas pessoas. Ele está dizendo assim, ó, em outras palavras, quando você começar a semear o reino de Deus num lugar, nos corações, tenha fé, que esse grãozinho de mostarda que você está semeando, vai se transformar numa grande árvore. É o que ele está dizendo. Vai se transformar numa grande árvore, gente. Vai acontecer isso. Acredite nisso. Que o teu trabalho em Deus não é vão. Que as tuas orações, que a forma que Deus está te usando para levar a palavra para os teus familiares, ou qualquer trabalho que você estiver fazendo, isso vai crescer, vai ganhar notoriedade, vai se tornar vistoso e vai se transformar numa grande árvore. Agora, ele disse que as aves dos céus vêm e se aninham nesta árvore. Você lembra que começou somente com uma semente? Qual é a ave do céu que vai querer se aninhar numa semente? O máximo que ela vai fazer, a ave do céu, é pegar aquela semente e comer. Não tem como se aninhar em uma semente. Mas aquela semente, Jesus disse que é o reino dele que foi semeado, se transformou numa grande árvore. E as aves vieram se aninhar em seu ramo. O que é que isso significa? Significa sim, irmãos, que quando você semeia o reino de Deus, aquilo que você faz cresce, ganha notoriedade, de modo que pessoas agora vão querer se aninhar em você. Como assim? Aninhar na minha vida, pastor? Pessoas vão chegar para pedir conselho, pessoas vão chegar para pedir oração. Quando isso começar, ou se já estiver acontecendo com você, não se canse, se alegre,
Porque isso significa que a tua vida espiritual está tendo expressão. É verdade. Algo está sendo visto em você. A semente de mostarda cresceu, pessoal. E ela está se transformando em uma grande árvore. Imagina isso acontecendo dentro da nossa casa, em nossa família. Imagina, tua família, ela ser transformada de uma forma tal que quem te conhecia no passado olha para a tua família e diz: vala-me Deus, como é que pode um negócio desse? Que transformação que aquela família passou. E aí aves começam a vir se aninhar, pessoas começam a vir até você para buscar de você como é que foi essa transformação. Porque às vezes a pessoa está vivendo um caos e ela precisa e deseja também essa mesma transformação para a vida dela. Só que ela precisa de alguém que a inspire para isso, que diga como foi que aconteceu na sua vida. Você percebe o que são as aves se aninharem, buscarem abrigo? É justamente isso. É aquele reino que começou com uma pequena semente e que cresceu, começar a atrair pessoas. É isso. É uma igreja que é plantada em um local e aquela igreja começa a atrair pessoas. Lá está tendo um trabalho de cura, tem pessoas aí que estão contando testemunho. Lá tem um trabalho de família, tem pessoas que estão contando testemunho. Pessoas estão sendo transformadas ali. E aí começa a contar os testemunhos. Exatamente. Um dos maiores avivamentos que aconteceram, irmãos, na história do cristianismo moderno, comparado a isso aqui que eu vou te dizer para você entender, foi em 1906, na Rua Azusa, número 312, lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. Uma igreja mestiça lá nos Estados Unidos, com o pastor William Seymour. Ele foi batizado no Espírito Santo no mês de abril, e ele começou a pregar isso na igreja dele. De repente começou um mover muito grande na igreja da Rua Azusa, do pastor William, que até hoje os historiadores não conseguem explicar com detalhes quão grande foi aquele mover que aconteceu. Foi uma pequena semente do reino de Deus, que foi plantada naquele lugar. E aquela igreja começou a atrair milhares de pessoas que vinham de outras nações para saber o que estava acontecendo na Rua Azusa. O reino de Deus, quando é semeado, ele cresce. Por isso que você precisa entender que o teu trabalho não é vão no Senhor. Não é vão. Cada oração, cada pregação, cada testemunho que você pratica na sua família, isso ali são sementes do reino que você está plantando e que vão crescer. Isso aqui Jesus está jogando fé na gente e está nos explicando que aquilo que nós estamos fazendo não é vão, vai crescer e vai se transformar numa grande árvore, em nome de Jesus. Você não quer bons resultados de tudo aquilo que você faz? Quer ou não quer? Você estuda para tirar nota baixa? Você trabalha para dispensar o salário do final do mês? Você faz dieta para engordar ou para emagrecer? Você muda a alimentação para ter saúde ou para ficar doente? Tudo aquilo que você faz com um propósito. Você quer um resultado daquilo que você está fazendo. A mesma coisa é o reino. Jesus está dizendo, se vocês semearem essa semente, ela vai se transformar numa grande árvore. E eu estou aqui incentivando você em nome de Jesus Cristo. Continue semeando o reino de Deus, começando nos teus campos, na tua casa e aonde você estiver. Faça isso. Semeie o reino de Deus na tua casa, irmãos. Marque um culto de oração lá. Vamos marcar uma data para um culto lá na tua casa. Faça isso. Se você não quiser marcar um culto, faça você mesmo, uma programação entre você e os teus familiares. Fale de Jesus para os teus colegas de trabalho. Fale de Jesus para os teus funcionários. Fale de Jesus para os teus vizinhos. Marque um culto na tua rua. Semeia o reino de Deus, irmãos. Essa semente não é para ser guardada não, pelo amor de Deus.
Essa semente que nós pegamos, ela é para ser semeada. É assim que funciona. Olha o que diz, a gente já está caminhando no final, mas vamos lá em Marcos, para ver como é que Marcos diz. Capítulo 4, versículo 30. A gente está em Mateus, né? Vamos em Marcos, para ver como é que o Marcos fala sobre isso. Capítulo de número 4, versículo 30. Acharam? Olha aí, ó, 4:30. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Você vê que cada um usa uma linguagem, né? Mas com o mesmo propósito. Posso comparar aqui o reino de Deus? Irmãos, eu vou te dizer uma coisa: se Jesus fosse um ser humano comum, que não era Deus encarnado, se Jesus fosse vaidoso, orgulhoso, ele ia comparar o reino dele a uma sementinha. Porque a gente costuma comparar nós e os nossos a coisas grandiosas. Não é verdade? Hã? Nós costumamos nos comparar e comparar os nossos a coisas vistosas. Jesus diz: o que eu posso comparar ao reino de Deus? Deixa eu ver aqui. É uma sementinha. Versículo seguinte, 31. É como um grão de mostarda, que, quando se semeia na terra, para por aí. Olha o que Marcos diz: você tem que semear. Tem pessoas que tomaram o reino para si. Mas, irmãos, não estão semeando. Você tem que semear o reino de Deus. Semeia. Deus, eu quero semear. Me dá estratégias de como semear. Pastor, minha família está toda salva. Glória a Deus. Então você tem que ir para outros campos semear. Exatamente. Deus, eu não posso ficar com essa semente para mim. Eu tenho que semear. Por que hoje no Brasil há pessoas que elas falam assim, né? Isso até já diminuiu um pouco mais, mas há um tempo atrás as pessoas falavam assim: nossa, tem igreja em tudo que é lugar. Toda esquina tem uma igreja dos crentes. E é na televisão, e é no rádio, e é isso, e é aquilo. É simples de entender isso. O reino de Deus foi semeado no Brasil. É simples de compreender isso, irmãos. O reino de Deus foi semeado no Brasil. A árvore cresceu e continua crescendo. E muita gente está vindo se aninhar nessa árvore. Em 1930, 1940, o evangelho era tido como somente para os pobres. Falava-se de evangélico, é pobre. Mais ou menos era assim nessa época. Só que isso ganhou notoriedade. A árvore cresceu, ganhou notoriedade. Hoje, irmão, é todo tipo de gente que vem se aninhar nessa árvore. É pobre, é rico, é iletrado, é doutorado. É todo tipo de gente que vem se aninhar nessa árvore. A árvore cresceu e continua crescendo. Para a glória de Deus. Aplauda isso. É forte, irmãos. Semeia esse reino. Semeia. E aí ele diz: é como um grão de mostarda, 31, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que é na terra, mas tendo sido semeado, cresce. Eita glória! E faz-se a maior de todas as hortaliças. E cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Tendo sido semeado, faz-se a maior de todas as hortaliças. Tendo sido semeado. Isso aqui Deus está falando forte com a gente. Se você quer tua família saudável, semeia o reino de Deus na tua casa. Tenha momentos de oração com a tua família. Pratique a oração com os teus familiares. Todo dia, quando eu saio para a escola, que eu vou deixar as duas meninas, todo dia, minha esposa fica em casa, eu vou deixar elas. Aí todo dia é a vez de um orar.
dentro do carro. Uma vez sou eu, aí outra vez é a Débora, aí outra vez é a Júlia. Cada um tem um dia de orar. Às vezes eu faço de propósito assim, eu saio devagarzinho e eu não oro. Eu saio e não oro, né? Deixa eu só colocar aqui. Aí, eu só esperando a atitude delas. Daqui a pouco uma diz, não vai orar hoje não? Quem é que vai orar hoje? Eu faço de propósito, só para ver se elas estão pegando. Irmãos, mas é sagrado. Todo dia, se eu sair e não orar, uma das duas diz, não vai orar hoje não? Quem é que ora hoje? Aí eu digo, é fulano. Eu ciclano, às vezes a gente vai revezando, todo dia. A gente vai ensinando. Se eu der um dinheiro na mão da Débora, se eu der um dinheiro, eu vou receber de qualquer pessoa. A primeira pergunta dela, quanto é o dízimo disso aqui? Eu estou semeando o reino de Deus nelas. Um dia elas vão crescer, vão ficar independentes, mas eu já semeei dentro delas o reino de Deus. Qualquer dinheiro que ela pegar, minha esposa sabe, é desse jeito. O tio deu, eu dei, a avó deu, sei lá quem for. Primeira coisa, quanto é o dízimo disso aqui, pai? Quanto é o dízimo disso aqui, mãe? A gente fala, o dízimo é tanto. Ah, então tá bom, eu vou separar tanto, ela já sabe fazer o cálculo. Eu vou separar tanto, vou ficar com tanto. Tá ok, beleza. Aí esses dias, semana passada, ela pegou 50 que o vô tinha dado, separou 5, aí eu fui com ela no mercantil, né, comprar umas coisas. Ela queria, porque queria o dinheiro dela para comprar umas coisas dela comprando. Ela queria ter a experiência de comprar. Né? Aí levou o dinheiro na mão aqui, segura. Eu falei, posso segurar o dinheiro? Não, deixa que eu seguro. Eu falei, tá bom. Aí levou o dinheiro para o mercantil, aí comprou lá um petisco para o cachorro, aí foi segura, foi para o caixa, deixei passar só a coisa dela, aí ela deu o dinheiro e recebeu o troco. Aí quando ela recebeu o troco, pai, quanto é que eu tenho que tirar de dízimo daqui? Não precisa mais não, você já dizimou. Não, eu não recebi um dinheiro. Ela queria tirar o dízimo de novo. Eu falei, não, calma, vai devagar, desse aí você já tirou, só tira quando ganhar outro. Mas assim, você tem que semear, irmão, o reino de Deus, na tua família. Os outros já estão grandinhos, semeia de outra forma. Mas essa árvore, gente, ela vai crescer. E ela vai produzir frutos. E ela vai aninhar aves. Ela vai ser vistosa. Ela vai ganhar notoriedade. O que você está fazendo em nome de Deus, você vai ter resultados para a glória do Senhor. Aplauda ele bem forte. Em nome de Jesus. Você vai ter resultados. Fica de pé que nós vamos orar. E vamos falar com Deus sobre o que a gente recebeu aqui hoje. Eita, Pai. Você entendeu isso? Falando sobre isso aqui, eu quero chamar a sua atenção, porque dia 11 de outubro, antes do 11, 8, vamos por parte, 8 de outubro, a gente vai ter batismo nas águas. Você que não desceu as águas do batismo, eis aí Deus te dando uma oportunidade. Então, dia 8 de outubro, nós vamos ter batismo nas águas. Pastor, eu não batizei ainda. Então, eu vou passar hoje a ficha, quem quiser deixar o seu nome já. Dia 11 de outubro, nós vamos ter o Visão de Reino. O que é isso? Eu estou chamando para esse dia, que vai ser uma terça-feira, 19h. Eu estou chamando para esse dia todas as pessoas que elas querem aprender a ganhar almas para Jesus. Quer aprender a evangelizar, quer ter uma visão maior do reino de Deus, quer ter uma visão de como fazer a obra do Senhor. Não é para quem quer ser obreiro, não. É para quem quer usar o dom que Deus te deu em prol do reino de Deus. Então eu estou te convidando para o dia 11 de outubro. Pastor, eu quero ser instrumento de Deus. Eu não fui chamado para ser pastor, eu não fui chamado para ser um obreiro, mas eu quero, pastor, ser usado no reino de Deus. Terça-feira, dia 11 de outubro, 19h, aqui na igreja. Nós vamos ter essa visão, essa reunião, que eu estou chamando de visão de reino. Por quê? Porque na pregação de Jesus, a primeira, ele disse assim, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino. Que história é essa? Que reino foi esse que chegou? Não estou entendendo. A gente vai entender. Amém, pessoal? Mas agora nós vamos liberar umas palavras de bênçãos para a nossa família. Dentro do que você aprendeu hoje aqui, você vai dizer para Deus, Deus, eu quero semear o teu reino na minha casa e aonde eu estiver. Pessoal, a alegria de ver uma alma salva não tem comparação, não.
Você vê uma pessoa que você evangelizou, que você falou de Cristo para ela, você vê aquela pessoa transformada, nem precisa ser na tua igreja, às vezes é em outro lugar, mas você sabe que você foi um canal de bênçãos para aquela pessoa. Isso é uma alegria muito grande. Isso é semear o reino. Se você guardar a semente com você, não vai adiantar de nada. Mas quando você semeia, um rápido testemunho. Um missionário foi fazer um trabalho de evangelização na África. E ele passou 25 anos evangelizando a África. Sabe quantas almas ele ganhou para Jesus em 25 anos? Dá um chute. Quantas? Chuta? Uma. Sabe o que aconteceu com esse missionário? Ele se decepcionou. Ele entrou em depressão. Ele pensou assim: eu não estou sendo usado por Deus aqui. Uma alma que ele ganhou. Se decepcionou, entrou em depressão e caiu na bebida. Foi para o mundo, se tornou um alcoólatra inveterado. Está bebendo, caindo no chão, decepcionado com o ministério dele. Um dia, o filho dele passou num local onde estava tendo uma cruzada com milhares de pessoas. Milhares, mas disse de perder de vista. E ele passou nessa cruzada e ele viu quem estava pregando nessa cruzada. Depois ele foi verificar quem era o cidadão que estava pregando. Quem era? O rapaz que ele tinha ganho para Jesus. Ele chegou para o pai dele e falou assim: pai, eu vi isso, isso e isso. Eu soube que esse cidadão que eu fui ver hoje na cruzada, ele está reunindo milhares de pessoas nas cruzadas por onde ele passa. Foi aquele rapaz que o senhor ganhou para Jesus. O que ele não fez, a árvore que ele ganhou para Jesus estava fazendo. Ele semeou o reino e se transformou numa grande árvore. O trabalho dele não foi em vão. Só que a princípio ele havia se decepcionado. Aquilo serviu, aquilo que aquele homem viveu, experimentou, serviu para ele entender que o trabalho dele no Senhor não é vão. Ele semeou o reino. A árvore cresceu. Estava dando muitos frutos para Jesus. Você está vendo? Aquilo foi o suficiente para aquele missionário ganhar força para se recuperar e voltar para Jesus de novo. Imagina que coisa linda. Porque o que nós fazemos para Deus não é vão. Amém? Vamos orar pelos nossos? Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos e repita assim comigo: Senhor Jesus, muito obrigado por sua palavra. Diga: eu aprendi, Senhor, que eu preciso semear o seu reino na minha casa, em meus campos. E eu preciso, Senhor, da sabedoria do teu Espírito Santo, das estratégias do teu Espírito para semear o seu reino. E eu estou aqui humildemente pedindo ao Senhor: me capacita, Senhor, para semear o seu reino em meus campos, em nome de Jesus. E vamos orar com as nossas próprias palavras agora. Agora eu gostaria, e acima de tudo, Deus gostaria que você orasse a Ele e se comprometesse que a partir de hoje, mais do que nunca, você vai semear o reino de Deus nos teus campos, começando pela tua casa, pela tua família. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui na sua presença. Meu Deus, eu quero dizer que essa palavra, ela foi como uma luva na nossa vida, Pai. Porque nós compreendemos aqui quão importante é nós, além de tomarmos o reino para nós, assumirmos Cristo em nossas vidas. Meu Deus, nós pegarmos essa semente e nós semearmos em nossos campos. Foi assim que aconteceu com a parábola que o Senhor fez a comparação do teu reino. É como um grão de mostarda que um homem, tomando para si, semeou nos seus campos. Meu Deus, um dia nós tomamos para nós
nós o teu reino, Pai. Um dia nós tomamos para nós, Deus, a tua palavra, aliança contigo, através de Cristo Jesus, meu Senhor, mas nós precisamos pegar essa semente e semear nos nossos campos, e nós vamos começar isso mais ainda, continuar isso mais ainda na nossa casa, na nossa família. Meu Deus, e a minha oração nessa noite é para que o Senhor dê sabedoria, é para que o Senhor dê estratégias, meu Deus, para este homem, para esta mulher, para que eles sejam incansáveis e continuem fazendo a obra do Senhor a partir da sua família, a partir do seu lar. E eu te peço, meu Pai, ajuda essa semente a crescer, para que ela se transforme em uma grande árvore vistosa, notória, meu Deus, de maneira que aves venham se aninhar debaixo da sombra desta grande árvore. Senhor, Senhor, eu oro por cada casa aqui representada, eu oro, meu Deus, por cada família aqui representada. Nessa última quarta-feira do mês de setembro, eu quero declarar saúde para essa família, que a tua família receba saúde, que os relacionamentos recebam saúde, que toda e qualquer investida de Satanás contra a sua casa, contra a sua família, caia por terra e não prospere jamais, em nome de Jesus Cristo. Repete comigo: Senhor meu Deus, eu declaro que nada do diabo vai prosperar na minha família. Diga: toda desunião caia por terra. Diga: toda ofensa caia por terra. Diga: todo espírito de enfermidade caia por terra. Diga: todo espírito de miséria, de amarração, de depressão caia por terra. Diga: todo espírito de discórdia caia por terra. Diga: todo mal que ciranda a minha família, diga: caia por terra. Diga: em nome de Jesus, eu ordeno que toda maldição e mazela do inferno, diga, saia da minha casa, da minha família. Diga: em nome de Jesus, é uma ordem. Diga: todo mal saia em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Pai, nós recebemos, Senhor, as tuas bênçãos na nossa família, Deus. Meu Deus, nessa última quarta-feira do mês de setembro, eu quero declarar saúde. Declare saúde para a sua família. Declare saúde. De repente você está vivendo um relacionamento com brigas. De repente você sabe que tem alguém magoado com você, ou que você magoou alguém. Vá pedir perdão depois, mas vai profetizando saúde para você, para aquela pessoa. Pai, em nome de Jesus Cristo, famílias saudáveis, é o que eu quero declarar aqui nessa noite. O que vai prosperar nessa casa é a união, é o acordo, é a compreensão, é o respeito, é a tua presença, meu Deus, em nome de Jesus. O teu reino, Pai, está sendo semeado na casa dessa pessoa, na família dessa pessoa. E eu declaro, meu Deus, que essa semente, ela vai acontecer o que aconteceu nessa parábola citada por Jesus. Vai se transformar numa grande árvore, vai ser visto, vai ser notório aquilo que o teu Espírito vai fazer e está fazendo nessa família, para a glória do Senhor. Seja abençoada a tua casa, com a presença gloriosa do Senhor Deus. Receba as bênçãos dos céus na tua família, em nome de Jesus. E você diga: eu recebo, Senhor. Diga: eu creio, Senhor. E aplauda a Ele bem forte, bem bonito. Aleluia. Glória a Deus. Mais forte, irmãos, para o nosso Rei Jesus. Eita glória. Pode sentar.